On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le Em temps... meio à Europa pós-Guerra Mundial e a expansão acelerada das cidades europeias após a Revolução Industrial, surgiram então as primeiras propostas revolucionárias de criação e organização das cidades, sendo o Plano Voisin uma delas, atendendo às necessidades de uma cidade moderna que suprisse os anseios da população. A maioria das cidades estudadas oferecem hoje a imagem de caos. Não correspondem de modo algum à sua destinação, que seria satisfazer as necessidades primordiais, biológicas e psicológicas de sua população. Todas testemunham o mesmo fenômeno, desordem instituída pelo maquinismo. Além disso, o crescimento dos interesses privados ocasionou individualismo, deixando marcas até hoje nessas cidades. Interesses privados acabam gerando violência, principalmente entre as forças econômicas e controle administrativo, deixando a sociedade cada vez menos solidária. Influenciado pelas tecnologias do século XX, sendo uma delas o automóvel, em 1995 Le Corbusier teve seu projeto patrocinado por uma indústria automobilística, já que as curvas das ruas de seu plano foram pensadas especialmente para o melhor desempenho de um carro Citroën. O objetivo também seria a destruição de uma grande parte do núcleo parisiense, abrindo grandes rodovias na margem direita. Seu plano baseava-se na Carta de Atenas, escrita por ele, seguindo questões apontadas em seu artigo. Ele dizia que o segredo do urbanismo encontra-se em habitar, trabalhar, recriar-se e circular. O projeto constituía-se por um plano linear, extensível, baseado na forma abstrata do corpo humano com cabeça, espinha, braços e pernas, sendo que a medida do homem deveria servir de base para todas as escalas. As casas e as cidades eram baseadas em uma espécie de cosmologia moderna de conceitos tirados do mundo natural, como a vegetação e o céu, a luz e a forma, e o corpo humano e o horizonte. Ele buscava definir uma estrutura urbana racional na qual o novo mundo industrial pudesse se integrar harmoniosamente. A cidade é altamente centralizada e densamente povoada, mas a maior parte da sua superfície é dada a zonas de lazer, como parques e campos de jogo. As suas 4 ideias dominantes eram: o centro da cidade deveria ser concomitante, a densidade deveria ser maior que a circulação, a mobilidade deveria ser melhorada e os parques e os espaços abertos deveriam ser aumentados. O plano levava em consideração o zoneamento, a divisão estrita da cidade em áreas segregadas comerciais, de negócios, lazer e residenciais. A área de negócios localizava-se no centro e apresentava mega arranha-céus monolíticos, cada um atingindo uma altura de 200 metros e com capacidade para entre 5 e 8 mil pessoas. Localizado no centro deste distrito cívico estava a principal plataforma de transporte, a partir da qual um vasto sistema subterrâneo de trens transportaria cidadãos para os distritos de habitação do entorno. Ele criou estradas amplas que, segundo a Carta de Atenas, torna-se tarefa difícil, por seu antigo dimensionamento, para facilitar a rápida passagem do tráfego da cidade para o campo e de um lugar para outro dentro da cidade, assim como a separação de trânsito de pedestres e veículos através de níveis verticais, sendo as vias classificadas conforme sua natureza e construídas em função dos veículos e suas velocidades, sendo elas a rua subterrânea para tráfego pesado, piso térreo, edifícios e ruas para pedestres e 2 grandes vias arteriais para tráfego rápido e contorno do centro da cidade. Propôs-se a construção de um centro comercial com torres isoladas. Essas torres estariam dispostas em um plano ortogonal, ocupando uma importante área do centro da capital francesa, à margem direita do rio Sena, e abrigariam cerca de 2.700 habitantes cada uma. Previsto no item 18 da Carta de Atenas. É arbitrária a distribuição das construções de uso coletivo dependente da habitação. Todos os edifícios teriam espaçosos jardins no telhado, como plantações florais e luzes elétricas.
Item 11 da Carta de Atenas. O indivíduo que perde contato com a natureza é diminuído e paga caro com a doença e a decadência. Na cidade moderna, deveria existir separação entre áreas livres, unidades de vizinhança e separação entre veículos e pedestres. Item 15 da Carta de Atenas. O zoneamento é a operação feita sobre um plano de cidade com o objetivo de atribuir a cada função e cada indivíduo o seu justo lugar. O plano também previa habitações com distinção de classes, seguindo o item 13 da Carta de Atenas. Os bairros mais densos se localizavam nas zonas menos favorecidas. E o item 14. As construções arejadas, habitações ricas, ocupam as zonas favorecidas. Tanto no plano quanto na carta, Le Corbusier afirma que os espaços verdes devem ser aumentados, já que são os pulmões da cidade. As áreas verdes não são de uso privado, mas consagradas ao desenvolvimento das diversas atividades comuns que formam o prolongamento da moradia. Quarteirões insalubres devem ser demolidos e substituídos por áreas verdes. Desse modo, entre os quarteirões deveriam existir parques, proporcionando aos residentes um máximo de luz natural, mínimo de ruído e instalações de lazer logo à porta, incentivando uma maior dedicação e tempo ao esporte e lazer. Por mais que fosse interessante seu sistema de transporte e disponibilidade de um grande espaço aberto e verde, o manejo da luz do dia não parecia ser melhor que os sistemas tradicionais de iluminação natural. Após algumas conclusões, viu-se que o plano não seria a melhor opção para Paris do século XX, sendo então não executado.